Quando o assunto é gravar com lente manual, eu sei que muita gente treme na base, mas não é tão difícil assim e eu aposto com você que quando você entender como funciona com essas dicas que eu vou te passar no vídeo de hoje, você vai utilizar muito nas suas produções. Fora que são mais baratas. Isso não quer dizer que você precisa simplesmente abandonar e que eu estou falando para você não utilizar lente automática. A lente automática ela veio para nos ajudar com toda certeza. Só que tem alguns estilos de bokeh, tem alguns estilos de vídeo que apenas lente manual vai te entregar o resultado que você busca. Eu gosto muito de trabalhar com lente manual nas minhas produções, principalmente hoje que meu trabalho é a criação de conteúdo aqui no canal e eu gravo muito produto. E com a lente manual eu tenho total controle. Quando eu vou utilizar alguma lente automática para poder fazer esse tipo de conteúdo, por exemplo, aqui eu tenho uma 35mm f0.95 da Make. É uma baita lente, só que ela é APS-C. E às vezes eu estou gravando conteúdo num sensor full frame. Nesse momento eu estou utilizando um sensor APS-C, que é uma Sony ZV-10. Uma baita câmera, é a minha câmera principal aqui para esse cenário hoje, para esse tipo de vídeo, e eu estou utilizando uma lente que logo eu vou trazer para o canal, que é automática, que é a Sirui 23mm f1.2. Obviamente não está em 1.2 e a gente não vai conversar sobre isso hoje, porque eu já fiz um vídeo falando sobre a abertura máxima das lentes. Só que com isso, para utilizar essa lente num sensor full frame, fica um pouquinho de vinheta, não fica tão interessante dependendo do conteúdo. Então, volta e meia eu utilizo também da Make a 50mm 1.8 e também a 85mm 1.8 com muito cuidado. Eu já fiz um vídeo sobre essa lente aqui no canal, sobre ambas, tá? Todas essas lentes aqui que eu tô falando, tirando a Sirui, já tem vídeo no canal. Então, a 50mm ela é automática, só que quando eu vou fazer esse tipo de conteúdo de detalhe do produto, eu utilizo no manual. E mesmo assim, mesmo ela sendo automática, tem que seguir todas essas dicas que eu vou te passar. A primeira coisa que você deve saber quando se trabalha com uma lente manual é que você pode utilizar, não estou falando que é obrigatório, vai do seu gosto, mas você pode utilizar o focus picking da sua câmera. A sua câmera tem uma coisa chamada definição de saliência, se tiver em português, principalmente na Sony ZV-10 é dessa forma que se chama, e você consegue ativar esses pontinhos ali, você define a cor que você quer, amarelo, vermelho, branco. Eu prefiro o vermelho porque geralmente não tem tom de vermelho nas coisas que eu estou utilizando. Até engraçado, porque nesse momento o tripé que eu estou utilizando tem várias coisas vermelhas nele. Só que no geral não tem tanta coisa vermelha assim no cenário. Então com o picking vermelho eu tenho mais noção do que está focado. Então você vai girando ali o anel de foco e você consegue ver através dessa definição o que está focado e o que não está focado. Dessa forma, com a lente manual e o focus picking ativado, você consegue também, por exemplo, fazer aquela passagem de foco de um objeto para o outro de uma forma mais suave, dependendo da lente que você está utilizando. Tem algumas lentes que tem um focus briefing muito grande, que é aquela respiração ali de foco entre um foco e outro, e você sente uma movimentação, então não é tão interessante. O que acontece um pouco nessa lente. Então, dependendo da forma que você estiver utilizando, na abertura que você estiver utilizando, você pode ter um movimento ali que é estranho, eu não gosto. Eu tô te dando essas dicas super importantes nesse momento, diretamente na sua câmera. Não tô falando para você utilizar nenhum outro tipo, a gente vai chegar nisso, mas nenhum outro tipo de acessório externo por enquanto. A gente já vai chegar nisso, como eu já falei. Você pode ativar também, e principalmente na sua câmera, se ela for uma ZV-10, como essa que eu estou gravando, você precisa otimizar ao máximo o uso da sua câmera, porque ela tem poucos botões. Então, eu coloquei ali pro botão do meio dela, daquela rodinha, o botão central. Quando eu aperto ele 2 vezes, eu consigo um zoom adicional na minha imagem apenas para visualização. Que, inclusive, nesse momento, se você ainda não é aluno do curso Manual para Sony ZV-10, o curso onde eu te ensino tudo sobre utilizar essa câmera, como extrair o máximo de qualidade, assim como essa qualidade que a gente tem no momento. Se você estiver vendo esse vídeo na data de gravação e você for aluno, tá rolando um desafio e tem apenas 7 dias para você poder participar. O desafio brabo da Sony ZV-10. Então, se você já é aluno, vai lá na comunidade que você pode ganhar um gimbal lacrado. E o segundo colocado também ganha um gimbal lacrado e o terceiro colocado também ganha um prêmio, mas aí eu só falo para quem tá lá. Então, dessa forma, otimizando ao máximo o uso da minha Sony ZV-10, eu coloquei esse botãozinho, porque aí eu consigo aquele zoom ali, que eu vejo diretamente na telinha, por ser uma telinha pequena,
de uma forma mais aproximada, e eu consigo também fazer o foco caso eu esteja utilizando o Focus Picking ou não. Eu, geralmente, quando eu utilizo esse, eu não utilizo o Focus Picking, porque aí eu consigo ter uma visualização mais perto, então facilita também. Então, você pode usar os dois em conjunto ou você pode utilizar cada um, vai do seu gosto. A próxima dica, eu levei bastante tempo e errei bastante até descobrir isso. Quando a gente começa na lente manual, principalmente lentes com essa abertura, assim, até mesmo, cara, na lente automática, você tende a utilizar a abertura máxima. Eu não estou utilizando o f1.2 nesse momento, como eu já citei. Existem casos e casos para você utilizar a abertura máxima, e esse não é o caso. Então essa lente aqui, que é 0,95, a necessidade que eu tenho de utilizar 0,95 nela é quase nunca. É raro, às vezes, que eu preciso utilizar isso, que eu preciso não. Eu quero utilizar, eu não preciso, eu quero utilizar. Depende da estética do meu conteúdo. E o que acontece? Quando a gente está em 0,95, f1.2, f1.4, até mesmo f2.0, que são as numerações que tem nessa lente aqui, para você ter uma noção, existe intermediário de 1.4 até 2.0, tá? Não é porque está escrito aqui que apenas existem essas aberturas. Existem outras ali no meio e você vai ver isso na sua câmera. Apenas explicando para você, caso você não saiba sobre essa informação. E quando a gente está nessas aberturas mais abertas, o campo de foco fica muito menor, fica muito mais restrito, tanto que você erra o foco com muita facilidade, justamente por conta dessa área de foco que existe. Então, se tá com medo, tá começando agora na lente manual, para poder fazer o seu take, a abertura mais fechada. Joga ali em f4, f5.6, 6.3, e se a sua lente tiver apenas as marcações sem o número aparecer de fato, como 6.3 e 5.6, você pode botar ali em f4, aí você bota aqui na bolinha, mais fechadinha, você vai perceber isso na sua câmera. Você pode botar f8 nessa faixa, e aí você vai ter menos desfoque, mas você vai ter uma imagem mais nítida também, e um foco mais preciso, porque tem mais coisa para você focar. E aí, dependendo da lente que você está utilizando, se for uma lente mais fechada, você até consegue, por conta da profundidade de campo, ter um desfoque mais interessante. Agora, se você estiver utilizando uma 7,5, uma 10mm, que é muito aberta, ela já não tem muito desfoque mesmo. Então, por ser muito aberta. Então, pode colocar ali em f4, que você já vai ter um resultado muito mais interessante. E a última dica que eu tenho para te dar é, caso você possa, tenha verba, cacife, grana, money, para poder fazer um investimento maior, é muito interessante que você tenha um monitor externo, porque com o monitor externo você consegue ter uma visualização em tela maior. A tela da ZV-10 é muito pequenininha, então é mais difícil, você consegue, através dessas dicas anteriores que eu te passei, já ter um resultado positivo e você já vai se acostumando também, mas caso você possa, você pode ter um monitor externo. Só para você ter uma noção, eu tenho aqui dois monitores, ambos são da Holyland, são monitores que transmitem sem fio, então eles têm um preço um pouco mais elevado, mas esse aqui é de 5 polegadas, então ele é bem maior do que a telinha da ZV-10, a gente já consegue ter uma noção muito mais apurada com esse monitor, e esse aqui é de 7 polegadas, então você vê eles lado a lado, a diferença, olha só, é muito grande. Então, se você tem um monitor, eu tô dando exemplo desse, tá, que eu tenho aqui, que são os que eu utilizo hoje nas minhas produções, mas se você tem um outro monitor de 5 e de 7 e ainda tá errando foco, treina mais, porque é mais difícil errar foco justamente por conta dessa tela maior, você tem uma precisão muito maior. Mas eu entendo você que ainda não tem condições financeiras de adquirir um monitor, principalmente esses aqui que tem um custo mais elevado, por ser mais específico para produções um pouquinho mais avançadas. Então você pode com toda certeza seguir essas dicas que eu passei anteriores, porque durante muitos anos da minha jornada eu não tinha condições financeiras de ter um monitor externo. Eu gostaria muito, mas eu não podia. Então eu tive que me adequar com o equipamento que eu tinha e eu consegui extrair vários resultados positivos e fazer bastante dinheiro com o que eu tinha na minha mão. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Conhecimento vale mais que equipamento. Então, tendo esse conhecimento, ninguém te tira. O equipamento você pode perder. Então, tendo conhecimento, você consegue extrair o máximo de qualidade com o que você tem na mão. É muito importante saber a sua opinião. Eu gosto muito de ler os comentários. Eu não consigo responder todos, porque são muitos comentários em vários vídeos que ficam ali na plataforma do YouTube. Então, tem várias coisas que vão passando na frente. Às vezes eu não consigo ver todos os comentários, mas eu gosto de ler
ler a maioria deles, o que eu consigo ler. Então, deixa aqui nos comentários se você também já usa lente manual, qual lente manual você utiliza. É legal também conhecer novas lentes que às vezes eu não conheço, porque tem uma porrada de lente, tem lente vintage que eu tô querendo também testar, então tem várias coisas. Então se você utiliza lente manual e segue outra coisa, além dessas que eu acabei de citar, é muito importante saber isso também, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e olha só, pra você que ficou até o final, eu tô fazendo um vlog nesse momento que vai sair daqui a alguns dias no canal, de como eu gravo meus conteúdos, e a câmera tá ali, ó, escondida, que você não tá vendo, mas pra você que ficou no final, você tá sabendo desse vlog, e você também vai assistir, porque você agora já está inscrito. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!